Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado, na nossa entrevista, no nosso canal. E na noite de hoje, uma felicidade imensa para mim, que eu vou entrevistar um querido e grande escritor pernambucano, que é o Jaime Ribeiro. E o Jaime é também um gestor da área de educação e um estudioso da questão das mídias digitais no relacionamento humano, do impacto dessas mídias no relacionamento humano. E o Jaime também é um querido espírita, apresenta o programa Obreiros da Vida Eterna na Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, que nos assiste. Conversei, Jaime, com José Aparecido ontem, e ele está aqui nos assistindo. Então, eu peço a Jaime, a gente vai iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus em forma de prece, em forma de oração, agradecendo pela oportunidade, nesse admirável mundo novo, de discutir as coisas novas, com o amparo da espiritualidade, porque, é claro, é ela que nos oportuniza novos meios para divulgar a mensagem da doutrina espírita, que é a mensagem da doutrina do Cristo. Então, estamos aqui com o meu amigo Jaime Ribeiro. Pessoal, Jaime é autor dessa obra, que hoje é um clássico, não é? Empatia, uma obra que vende nas livrarias espíritas também, não é? Então, uma aceitação, porque as pessoas empáticas serão líderes do futuro. A gente vai tratar disso também. Meu querido Jaime Ribeiro, como é que está aí, na terra da garoa? Está garoando? Como é que você vai? Tudo bom, Jaime? Tudo bem, Bruno? Estou muito feliz de estar aqui, Bruno. Desde que você começou o trabalho aí, eu tenho falado bastante desse trabalho incrível que você está fazendo de serviço à doutrina espírita, levando um conteúdo incrível, um conteúdo fantástico. Tenho falado bastante do teu conteúdo porque em vários lugares que eu tenho tido a oportunidade de participar de algumas conversas, de alguns debates, eu sempre me lembro quando se fala num espiritismo que é estudado de uma forma séria, de uma forma conteudista, referenciada. Eu sempre cito o teu blog e o teu conteúdo, e eu estou muito feliz por estar aqui. São Paulo está quente, falando de São Paulo. Nossa, está muito quente, mas eu gostei que você abriu aí falando que eu sou pernambucano. Tem muita gente que não sabe que eu sou pernambucano, e uma das coisas que eu sempre peço para me apresentar onde eu vou é como pernambucano. Primeiro a pessoa pergunta o que que você faz, o que que você é. O primeiro você fala que eu sou de Recife e depois você fala as outras coisas. Não é bairrismo, é porque é tão importante a gente se conectar com a terra da gente, onde estão as nossas origens. Eu fico muito feliz. Então, meu amigo, muito obrigado. Já quero te agradecer aqui pelo convite. Eu espero que a gente tenha muito assunto para conversar hoje. Com certeza. E a homenagem a Recife, Pernambuco, não sei se você notou, meu plano de fundo aqui, o Marco Zero, para matar você de saudade, né? Já Na fiquei com saudade, terrinha. eu já olhei, já fiquei vi a Caixa Econômica ali, tá linda, já olhei, já fiquei assim encantado. Eu acho que eu vou ficar bem à vontade aqui nesse bate-papo, olhando o nosso Marco Zero, né? Amigão, vê bem, Jaime. Jaime, eu queria começar, rapaz, e eu agradeço, eu acompanho as citações, eu digo brincando às vezes a uns amigos, eu digo, olha, o que Jaime fala aí é propaganda enganosa, viu? É a bondade dele, não é? Pessoal, a obra Empatia, o Jaime lançou, é um sucesso maravilhoso. Mas, Jaime, eu fiquei encantado do Paulo Henrique, você sabe da minha ligação com o Paulo, né? Tenho uma admiração imensa, e Paulo é um amigo querido. O Paulo, brilhantemente,
numa live, ele faz a associação e agora parece que não foi apenas uma live, um estudo. Ele vem sempre se referindo, fazendo a associação da autonomia com a empatia. Eu queria ouvir você sobre isso. O que é que isso te causa aí, essa conexão que o Paulo faz? Bruno, verdade. Eu vi a entrevista que você fez com o Paulo Figueiredo, foi um pouco antes de eu estar com ele no evento do CELD, da Feira do Livro Espírita, do Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro. Ele falou e logo em seguida eu falei sobre o documento 10 Tendências para o Futuro do Espiritismo, e ele falou novamente na empatia. Eu fiquei muito feliz, porque, de fato, Bruno, a empatia e a autonomia se encaixam perfeitamente. Você vê, quando você escolhe novos hábitos, quando você é capaz de distinguir o bem do mal, olha, isso é autonomia. Isso é um movimento de autonomia. A proposta de escolha de novos hábitos por meio da sua vontade. Quando Allan Kardec fala na caridade desinteressada, o que é isso? Sobre o que estamos falando com essa proposta de caridade desinteressada? Essa caridade desinteressada é o ato do dever livre da perspectiva do castigo e da recompensa, livre de aprovação dos outros. No momento atual, nós estamos vivendo uma sociedade que espera aprovação para tudo que faz, e isso catalisado e impulsionado pelo mundo digital, pelo comportamento do mundo digital. Eu falo sobre isso, Bruno, no livro Empatia, que tem muita atividade, em especial no movimento espírita, mas a gente vê também outros movimentos de ONGs e etc. A gente vê muita gente convidar as pessoas para participar de uma tarefa falando assim: venha conosco visitar esse hospital, venha fazer esse trabalho aqui com os idosos. Quando você sai de lá, quando você termina o trabalho, você sai energizado, você para de reclamar da vida. E aí, eu falo sobre isso no livro, fazendo uma associação de fazer o bem com tomar uma lata de energético. Como se fazer o bem fosse tomar uma latinha de energético para turbinar o espírito da gente, para encarar nossas provas e expiações, sabe? Você vai lá, faz essa caridade e aí você se sente mais forte para lidar com suas provas e expiações. E onde é que está a autonomia em fazer o bem esperando essa recompensa? Essa recompensa de que após você fazer uma ação voluntária, um trabalho no bem, você vai sair mais reconfortado, você vai sair maior, você vai sair parando de reclamar a sua vida, porque você viu o problema ou a miséria do outro. Isso parece não fazer muito sentido, né? Porque às vezes nós ficamos esperando que por fazermos a caridade, ou esperamos que por fazer a caridade, a nossa vida vai melhorar. Acontece muito das pessoas dizerem: olha, eu faço tanto bem, eu faço tanta campanha, por que eu estou sofrendo? Aí você para pensar na moral heterônoma aí. Porque você acredita que o fato de você estar fazendo bem, o fato de você ser uma pessoa boa, te habilita uma recompensa divina por ter ajudado o outro. O que é isso? Isso é heteronomia. Então, nós não devemos fazer o bem, voltando à história da caridade desinteressada, porque nos tornamos capazes de nos tornarmos pessoas melhores por isso, nos sentirmos pessoas melhores. Nós temos que fazer o bem para nos tornarmos capazes de estabelecer conexões reais com as pessoas, por empatia mesmo, e não por esperar que vamos receber algum tipo de recompensa. É por isso que a verdadeira empatia é uma ação que fortalece a moral autônoma que é proposta pelo Espiritismo. Porque a empatia se cruza na autonomia quando a nossa vontade
reflete a vontade divina para as criaturas. Quando impulsionamos, por meio dessa vontade, o nosso melhor para refletir ao nosso redor o amor que vive dentro de nós. É só a gente lembrar o conceito de empatia. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente e, a partir dessa perspectiva, agir. Mas não existe, Bruno, a empatia fake, a empatia simulada. Se importar com os outros de uma forma simulada, de uma forma fake, fazer caridade por interesse, esperando uma recompensa, ou por medo do castigo de não fazer o bem, não é o que a perspectiva do cristianismo propõe, muito mesmo a moral que é resgatada pela doutrina espírita. A moral que foi apresentada por Kardec, que foi apresentado pela espiritualidade superior a Kardec, é a proposta do espiritismo. Porque não existe essa história de filtro para a alma. Sabe, o nosso hálito espiritual é visto pela espiritualidade. Tem uma frase que eu gosto muito da Santa Teresinha, que ela diz o seguinte: nós somos o que Deus pensa de nós, e não o que nós tentamos simular. Não tem jeito. É só a gente lembrar em Obreiros da Vida Eterna. Não sei se você lembra dessa parte, mas tem uma hora que André Luiz está com o assistente Jerônimo e com a sua equipe ali na casa transitória de Fabiano, e eles estão fazendo uma espécie de seleção para que os espíritos, alguns espíritos, consigam ter acesso à casa transitória de Fabiano. Mas só quem vai ter acesso são os espíritos que vão apresentar um halo de luz. E aí André Luiz, muito curioso, pergunta assim, mas como é que a gente vai saber quem é que a gente pode colocar para dentro e quem é que fica lá fora? E aí o irmão Hipólito, se não me falha a memória, ele fala assim, você vai saber pelo halo de luz, porque os outros vão estar com uma espécie de uma nuvem escurecida, né, sobre a sua cabeça. Isso é uma boa notícia também, sabe por quê? Porque esses que estão com halo de luz são entidades que estão ali no abismo, numa região difícil, mas são espíritos que estão arrependidos. Ou seja, se são espíritos que estão numa condição difícil, mas estão arrependidos, e só o fato de estarem arrependidos e conectados com a humildade e com a vontade efetiva de melhorar, eles já projetam esse halo de luz, quer dizer que também a gente não precisa se tornar santo para ter autonomia. É o primeiro passo, né? É um primeiro passo. Ou seja, a autonomia não é uma questão de santidade, muito pelo contrário, é uma questão de vontade, sabe? Então aí essa conexão... Adorei essa definição sua da caridade fake, né? Tem gente até que veste a roupa de espírita e fica com a personalidade alterada, deixa de ser uma pessoa autêntica. 1000 vezes você manter a tua autenticidade, né? Eu gostava muito do querido, não é espírita, embora tinha muito amigo de Leopoldo Machado, né? O Alziro Zaru. O Alziro Zaru dizia, né? Você tem um temperamento rebelde, seja rebelde de Jesus, né? Então você tem sua personalidade, seja autêntico. Não precisa, não é mudança total de temperamento. Como você falou, é mudança de comportamento, de conduta, mudança real, não aparente, né? Meu querido Jaime, rapaz, aí eu queria, antes de entrar no documento novo, Jaime, o mais recente, né? Que eu não entrevistei você na época, né? Tu tinha feito a palestra na Casa dos Humildes, eu preferi dar um tempinho, porque ficava muito perto, né? Aí, veja bem, as 10 tendências para o movimento espírita no mundo pós-pandemia, né? Jaime, aí eu acompanhei algo, às vezes até sem você, o teu documento citado por aí nas lives. Meu amigo, como foi a aceitação? E se você puder, Jaime, quais as instituições, federações por aí que adotaram algo do documento, se não em todo, parte dele? Você podia falar isso para a gente? Claro, Bruno, com certeza. Bruno, o documento, quando surgiu, ele viralizou, assim, foi muito rápido que se espalhou e nós recebemos várias mensagens
de instituições que estavam discutindo e analisando o documento. Muitas instituições. A instituição que deu um feedback mais rápido foi a Federação do Espírito Santo, na figura lá do seu presidente, do Fabiano, e ele já tinha divulgado um texto meu, que inclusive você publicou no blog também, que era o futuro do estudo do espiritismo na era digital. O estudo do espiritismo na era digital, se não me falha a memória, tem um bom tempo isso, talvez em 2018. Meu amigo, aquele seu primeiro texto, para mim, é antológico. Né? É um texto impressionante, vai estar sempre atual daqui para frente, cada vez mais. Né? É verdade. E eles tinham publicado, Bruno, eles estavam estudando o texto, eu não sabia. Sabe como é que é essa coisa de internet? Você sabe muito bem. As pessoas multiplicam a mensagem e começam a analisá-la sem você se dar conta disso. Isso é um dos benefícios da tecnologia. Então, a Federação do Espírito Santo já tinha uma série de iniciativas que já tinham começado no campo digital e, com o documento, eles impulsionaram uma série de outras iniciativas. Eles estão fazendo atendimento fraterno online, eles já estavam fazendo a parte de gestão digital e colocaram o split de pagamento, assim como a Federação do Distrito Federal também, que é proporcionar ao espírita efetuar compra de livros, por exemplo, na livraria online da Federação, e com isso ele beneficiar a casa espírita a qual ele está vinculado. Então, uma série de iniciativas eles colocaram para funcionar. O pessoal da Federação Espírita do Estado de Sergipe me convidou para falar sobre o documento para eles também, bem como a Associação Municipal Espírita de Uberlândia, que é um movimento espírita assim, muito forte, um movimento espírita que tem lá o Congresso Espírita Céu, né, que é feito pela Web Rádio Fraternidade, com os queridos Rubens e Divina lá, que é um evento muito bacana. Eles começaram também a estudar o documento, me convidaram para discutir os novos formatos de estudo sistematizado da doutrina, e agora eles estão lançando um manual de orientação para as instituições espíritas. O pessoal da Federação, da USE, da União das Sociedades Espíritas daqui de Rio Preto, de São Paulo, já estavam discutindo o documento e fizeram um evento em torno do documento, dentre outras casas, como o Centro Espírita Leão Denis, Bruno, é um centro espírita que tem 2.000 trabalhadores. É uma instituição gigante. Fora isso, na internet a gente pode encontrar alguns grupos de estudo que as pessoas se juntaram para debater o documento. E, via de regra, os retornos foram muito positivos. Uma ou outra pessoa não entendeu bem em algum ponto, mas isso é bem normal, a gente tem que estar preparado para esses pontos que não foram bem compreendidos, e estamos aqui para esclarecê-los, né? Não agora, mas as pessoas podem discutir e trazer, inclusive, contribuições. Teve uma casa também, Bruno, que fez um documento desdobrando o documento. Isso é bacana, porque você vê que o objetivo principal daquele documento 10 tendências para o futuro do movimento espírita, esse documento, o objetivo do documento era criar um pontapé inicial, era fazer com que as pessoas começassem a conversar sobre isso. Eu vou até te pedir depois que, se você quiser, pode colocar um link aqui embaixo na descrição do teu canal no YouTube, e as pessoas podem clicar nesse link e baixar os 2 documentos. Eu farei isso. Farei. Na sua palestra na Casa Humildes, Luiz Jorge fez com o primeiro documento, que era o que existia, vou colocar os 2. Ô Jaime, aí já fazendo uma transição do primeiro documento para esse agora, o Espírita no Mundo Digital, né? Já é uma transição que a gente está fazendo. Você tocou bem. Um ou outro não compreendeu e algumas pessoas vieram a mim utilizando o artifício do sofisma, não é? Então, veja bem, é aquela coisa de um falso raciocínio inaceitável. Veja bem, Jaime, você fala que as casas deveriam se preparar para as aulas presenciais e também à distância, e que tal prover até, não é, quem puder,
celulares velhos, não é? Que sejam doados. Não é? Aí algumas pessoas vieram a mim e disseram: Bruno, olha, isso é muito bom, mas como se fosse uma ideia para o movimento espírita de uma classe média alta. O povão pobre não tem alcance dessas tecnologias. Não é? Jaime, eu acho isso sim um raciocínio elitista, né? Eu queria que você falasse o que você acha disso, que como se os espíritas, que é a grande maioria, os espíritas simples, estão à parte, né, desse mundo novo normal que virá e é inevitável. O que é que você diz disso, meu querido Jaime Ribeiro? Bruno, eu vou precisar de um pouquinho de tempo para responder essa pergunta, tá bem? Você pode me interromper aí a hora que você quiser, mas eu vou precisar contextualizar bem direitinho para esclarecer. Isso aconteceu também, Bruno, com uma instituição em Goiás, e eu também fiz um evento lá com o Fabiano, inclusive da FES, para falar sobre a aplicabilidade do documento, ele falando que na federação ele já tinha aplicado quase todos os pontos, se não todos os pontos, todos os pontos do documento, e aí teve uma pessoa que trouxe essa questão. Bom, quando a pessoa me falou sobre isso, quando essa pergunta veio, na hora, veio na minha mente, nessa minha mente imaginativa, que quando Gutenberg, em 1455, inventou a imprensa, quando ele proporcionou a impressão do primeiro livro para a humanidade, que você sabe muito bem, foi a Bíblia. A Bíblia, em latim, em 1455, foi o primeiro livro. Esse livro levou 5 anos para ser escrito. E quando Gutenberg foi produzir, quando ele foi inventar essa tecnologia, quando ele proporcionou à humanidade essa tecnologia revolucionária, creio que ele não pensou, olha, vou levar 5 anos para fazer esse livro, mas as pessoas não terão dinheiro para comprar livros. Ou ele não pensou, para que eu vou fazer uma prensa se tem tanto copista dentro dos mosteiros para copiar os livros? O que eu vou fazer? Eu não tenho por que fazer isso. A mesma coisa com Thomas Edison. As pessoas tinham lamparinas, algumas não tinham dinheiro para comprar o óleo para ter as suas lamparinas, como era na época de Kardec, que não tinha ainda a energia elétrica. Mas ainda assim, ele como inventor, ele como inovador, ele não hesitou em trazer a nova tecnologia, porque o progresso, felizmente, não se submete aos nossos caprichos e ao nosso entendimento. E o curioso na época de Gutenberg, Bruno, é que os copistas, as pessoas que trabalhavam copiando livros, tiveram a resistência incrível à chegada da prensa. Eles não queriam, porque eles diziam que a ocupação deles se tornaria obsoleta, que eles não teriam mais como trabalhar. E aí, depois de um tempo, o que aconteceu com essa possibilidade da impressora de tipo móveis? Os livros se popularizaram em definitivo, né? E aí, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque os custos foram reduzidos, porque foi mais fácil se produzir livros em escalas como nunca tinha sido produzido, porque os copistas faziam tudo de uma forma bem bacana, já era feito no papel, né? Mas já se utilizava papel, não era mais nem papiro, nem era pergaminho, mas demorava muito. Aí você vê outra coisa, Bruno, outra coisa curiosa. Talvez você saiba também, eu não sei se você já ouviu essa história, mas quando o Steve Jobs, o fundador da Apple, todo mundo conhece como uma mente inovadora, quando ele fundou a Apple com outro Steve, né, o Steve Wozniak, o Wozniak era o inventor do Apple I, que é o primeiro computador. O Wozniak trabalhava na HP, que todo mundo conhece, né? Que fabricou computadores, que até hoje fabrica impressora, calculadoras, tem computadores também, e etc. Porque ele trabalhava na HP, obrigatoriamente ele tinha que apresentar
o projeto dele primeiro para HP. E aí ele pegou o Apple I e levou lá para apresentar para HP. Adivinha o que aconteceu? Descartado. Recusou de imediato a ideia. A HP teve a maior oportunidade de revolucionar a computação com um computador pessoal, mas descartou. Mas isso não é a única coisa. Você sabe quem inventou a câmera digital? O inventor da câmera digital. Não sei se você sabe de cabeça. Não sei. Quem inventou a câmera digital, aquela câmera que até bem pouco usamos e que hoje está dentro dos nossos celulares, foi a Kodak. Quem que é a Kodak? Nós conhecemos a Kodak, que nós somos da geração X, né? Da geração que vivenciou as máquinas de filme. Aquelas máquinas lá, vimos Polaroid, mas vimos a máquina de filme. É a Kodak a dona dos filmes. Eles patentearam, chegaram a patentear a máquina digital, mas eles ganharam dinheiro com a patente, mas não foram adiante com essa ideia. Sabe por quê? Porque eles tinham 90% do mercado de filme dos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, e mais de 50% do mercado mundial. Eles não inovaram, não avançaram para a tecnologia digital. E o que aconteceu com a indústria de filmes? Morreu. Podemos dizer hoje que é uma indústria de nicho, mas nem os fotógrafos mega profissionais usam mais filme, que alguns já existiam, né? Assim como hoje a gente ainda usa vinil. Pois bem, Bruno, nós que pensamos em tendências, pessoas que trabalham fazendo tendências para o futuro, que tentamos incentivar as pessoas para que o mundo abrace essas novas possibilidades, nós estamos acostumados com esse comportamento das pessoas, como que você ouviu aí em Recife. Algumas pessoas têm muita resistência com a inovação. E o que é pior, tem gente que, além de se tornar resistente, Bruno, vira inimigo da inovação. Mas eu te digo, meu irmão, a gente tem que ter muita paciência com essas pessoas, porque elas não fazem isso por maldade, sabe? Não é maldade, é desconhecimento mesmo. Porque tem muita gente que só enxerga o mundo pela perspectiva daquilo que está ao seu redor, pela sua interpretação das coisas que ele está enxergando ali no braço. O que tem perto, o que ele conhece. Mas os números, as experiências múltiplas das pessoas são muito diferentes. E esse tipo de tecnologia que nós temos hoje, ele não chegou para excluir as pessoas. É muito pelo contrário. Eu não estou dizendo aqui para você que não existem os excluídos digitais, como você bem falou. Tem gente que não tem celular, não tem computador, não tem internet. Existem muitos excluídos digitais no Brasil e no mundo. E é uma pena, porque quando a gente olha a tecnologia com o potencial que ela tem, educacional que ela tem, essas pessoas estão, de alguma forma, excluídas. Mas para imaginar uma coisa. Uma criança hoje de 13 anos, como eu falo lá naquele primeiro texto que nós citamos sobre o estudo do espiritismo na era digital, com Wi-Fi ou com 3G, ou pegando o Wi-Fi de uma cafeteria, de uma escola ou de um vizinho, tem mais acesso a informações, tem mais acesso a conteúdo sobre o mundo inteiro, conteúdo digital, do que um professor universitário tinha na época da gente, na época que a gente estava na faculdade, anos 80, anos 90. A grande questão que essas pessoas não entenderam, Bruno, não é se devemos ou não usar. A questão é o que eu trago no segundo documento. É como devemos usar a tecnologia. Jaime, só uma coisinha. Você falando aí, rapaz, e às vezes o novo, necessariamente, não é a morte do velho, né? Porque o rádio com o advento da televisão, né? O rádio hoje se mantém. Eu mesmo sou um ouvinte de rádio, né? Então, você, com o advento da internet, vai morrer a televisão. Não vai morrer. As coisas vão ter outro direcionamento. Aí, Jaime, o pensamento espírita também. Me permita, essas pessoas que fazem essas análises apressadas, né? A gente pensa que os grandes missionários, os grandes gênios, né? Então, veja bem, a missão do campo religioso.
Rapaz, para mim, um Steve Jobs, que não tinha um curso universitário, Jaime, ele realmente, para mim, ele veio aqui para dar essa noção à humanidade da multipluridimensionalidade, né? A gente, a partir daí, tudo ficou perto. O que é que você pensa disso e dessas grandes figuras que vieram nesse mundo digital, Jaime? Muitos deles, você concorda que foram preparados no plano espiritual, vieram aqui para fazer essa renovação também? Bruno, Kardec, na Gênese, ele fala sobre esses novos espíritos que estavam chegando na Terra para fazer uma mudança, para fazer uma transformação no planeta. Ele já falava sobre isso. Ele falava que esses espíritos iriam reencarnar, só que nós sempre acreditamos que esses espíritos vêm sempre com a missão religiosa, com a missão moral. Muitas vezes, esse movimento é primeiro o movimento do campo do conhecimento. Lembra lá de Emmanuel, do Pensamento e Vida? Quando ele diz que são duas asas que levam o espírito humano até Deus. Uma das asas é a sabedoria e a outra é o amor. Só que a sabedoria, para ser desenvolvida, ela é precedida pelo conhecimento, segundo Emmanuel. Então, quando esses espíritos vêm aqui, assim como foi outrora lá na época dos faraós, inclusive o Paulo Henrique Figueiredo falou dessas entidades que chegaram aqui na Terra e precisavam usar de uma imposição das suas ideias, porque as pessoas aqui não entendiam o que eles queriam efetivamente fazer, e foi assim que foi desenvolvida a agricultura, e assim que foram desenvolvidas várias coisas aqui na Terra. Bem como esse tipo de transformação que acontece aqui. Transformações como a que foi trazida por Einstein. Aí você fala, poxa, mas Einstein era um dos homens mais inteligentes que já pisou aqui na Terra. Sim, e ele falava que Deus não jogava dados. Olha que interessante. E aí a gente olha pessoas que vêm, uma pessoa que traz a luz, como Thomas Edison, que traz a luz, que nos proporciona a possibilidade da energia elétrica, da lâmpada. A lâmpada trouxe uma série de coisas, dentre elas a possibilidade de nós controlarmos um pouco mais o nosso próprio tempo, termos autonomia, já se afastando um pouco do nosso comportamento mais primitivo, que era aquele lá da forma como o nosso corpo reage ao pôr do sol e ao nascer do sol, e começamos a ter mais autonomia, inclusive autonomia produtiva. Óbvio, Bruno, que se formos falar aqui sobre a história da humanidade, falarmos do que o próprio desenvolvimento da agronomia trouxe de positivo e também de negativo, o que a energia atômica, quando foi desenvolvida, trouxe de negativo e o quanto traz de positivo, a gente chega a uma conclusão que ela é muito importante, que você fala bastante, é que a tecnologia em si não é boa nem é má. É o uso dela, o uso da tecnologia, é que nos conduz a decisão que nós tomamos, é que nos conduz a praticar o bem ou o mal. A gente vê isso em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro que você gosta muito também. Lembra lá quando Ismael está conversando com Jesus, e Jesus fala que proporcionou a comunhão e digamos, a intercessão entre o povo da África e o povo português para poder formar um novo povo aqui. E aí Ismael, muito triste, fala, olha, como se diz lá no Rio de Janeiro, né? Que eu morei 16 anos no Rio, né? Deu ruim. Os portugueses estão escravizando os africanos. Temos um problema aqui. Ou seja, o que ocasionam esses problemas? A nossa decisão. Mas o próprio descobrimento das Américas, a própria possibilidade de chegar aqui, foi o desenvolvimento de uma tecnologia naval portuguesa. Poucos eram os povos que sabiam navegar contra as correntes. E Portugal desenvolveu um sistema muito sofisticado que permitia traçar novas rotas, se apropriar dos caminhos e das correntes marítimas, para, ao invés de navegar, como óbvio, na linha reta, por meio da tecnologia que eles desenvolveram, fazer com que
dando uma volta maior, eles conseguissem encurtar o caminho até as Índias. E numa dessas viagens, eles pararam aqui no Brasil. Aí você me pergunta, nossa, gente, isso tudo foi desenvolvimento tecnológico? Sim. E como nós sabemos, e como nós vimos lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e como nós ouvimos tanto na série do Mundo Espiritual, como nos relatos que são trazidos pelos espíritos na Revista Espírita, as coisas iniciam-se no plano espiritual. Por quê? Porque existe uma ordem formada por espíritos chamados co-criadores, que estão o tempo todo intervindo na nossa vida. Não intervindo do ponto de vista heterônomo, mas do ponto de vista de impulsionando e inspirando para que a nossa vida, para que a lei do progresso se faça presente aqui, por meio da nossa vontade sempre. Perfeito. Ô Jaime, rapaz, veja bem, a gente aqui está falando de tecnologia, mas Jaime está brilhantemente trazendo também e demonstrando a presença do mundo espiritual nisso tudo, né, Jaime? Meu amigo, vamos agora focar no documento novo, o Espírita no Mundo Digital. Jaime, veja bem, né? Eu li seu documento, é fantástico, né? Coloquei no blog, inclusive conversando com amigos meus do Ceará, da Bahia, o pessoal ficou encantado. Através do blog foi que conheceram o seu documento. Jaime, veja bem, e seu documento é brilhante nisso, toca. Nesse momento que estamos vivendo, de Kardec para cá, de 18 de abril de 1857, a gente ainda está em outubro, né? O mês de Kardec, né? E hoje, sábado, dia 10, ontem foi o Alto de Fé de Barcelona, se lembra? A Com queima certeza. ali dos livros todos, né? Meu amigo, de Kardec para cá, nunca se produziu tanto, Jaime, né? Doutrinariamente, o conteúdo espírita em profusão, em profusão. Meu amigo, como será o comportamento dos espíritas ante esse novo normal, que eu não gosto do termo particularmente, o problema é meu, Nem eu. nem tu, né? Mas é esse mundo pós-pandemia, né? Como será o comportamento dos espíritas, Jaime Ribeiro? E daqui a pouco eu vou entrar para as preocupações mais pontuais, né? O que é que você acha nesse admirável mundo novo, com tanto conteúdo sendo divulgado a mancheias, como dizia Bilac lá atrás, já? Meu amigo, e os espíritas aí, ante esse momento da divulgação em massa? A gente corre o risco do espiritismo crescer em superfície e perder em profundidade. Bruno, gostei muito dessa sua frase. O espiritismo crescer em superfície e perder em profundidade. E esse é o meu maior medo, Bruno. O meu maior medo, eu falei isso em uma outra entrevista outro dia, é que o pensamento de Kardec seja diluído por tanto conteúdo que não tem qualidade doutrinária. E quando eu digo pensamento de Kardec diluído, não é o pensamento do próprio codificador. É a possibilidade de levarmos mensagens consistentes por meio da tecnologia, por meio da ocupação desses canais digitais, e que nós, muitas vezes, não estamos fazendo. Nós não estamos assumindo o nosso papel. Muitas vezes não estamos assumindo o nosso papel. O que aconteceu é que, com a pandemia, várias instituições espíritas, bem como espíritas que não usavam tanto as plataformas digitais, fizeram a sua iniciação no campo digital. Muita gente usava o WhatsApp, às vezes usava o Facebook, mas não assistia nada. O Facebook era mais para compartilhar, para ler alguma coisa, para interagir com o familiar, mas usar a tecnologia de uma forma assim mais sistemática, como está sendo usado agora, logo depois da pandemia, que começou a ser usado logo depois da pandemia, isso não acontecia. E aí, o que trouxe esse movimento? Esse movimento trouxe milhões de espíritas, e não espíritas, mas vamos falar aqui especificamente dos espíritas, para dentro do ambiente digital, para consumir
essa quantidade de conteúdo doutrinário que você está falando que foi produzido, e você tem toda a razão, eu falo isso no documento, que nunca foi produzido tanto conteúdo doutrinário como nos últimos 6 meses. Por quê? É simples da gente entender isso, porque a tecnologia ela possibilita um alcance grande e possibilita outra coisa, Bruno. Possibilita fazer uma coisa que a Rede Amigo Espírita fez muito bem. Quando começou a pandemia, ao invés da Rede Amigo Espírita pegar os vídeos assim de pessoas muito conhecidas no movimento espírita, que estavam sempre nos congressos, que estavam sempre nos eventos, como você muitas vezes já falou quando a gente conversa, como é que fica o formato dos eventos? A gente sabe que os eventos muitas vezes são repetitivos, inclusive o Rossando acredita nisso também, já tinha conversado bastante com ele sobre isso, que os eventos tornam-se repetitivos com as mesmas pessoas. Alguns canais, alguns veículos começaram a replicar esse mesmo modelo dentro do universo digital. O que a Rede Amigo Espírita fez? Exatamente o contrário. Ela continuou proporcionando esse conteúdo, que muitas vezes são conteúdos maravilhosos, de pessoas incríveis, que eu gosto muito de todas elas, e você sabe, a maioria eu conheço, né, por conta dos congressos, que eu frequento bastante esses eventos, você sabe muito bem disso. Mas a Rede Amigo Espírita começou a convidar outras pessoas para fazerem programas. Então, apareceu programa com jovens, como Home Office Espírita, apareceram programas de entrevistas, programas de análise de livros, pessoas que nunca tiveram a possibilidade de falar para mais pessoas, mostrar o seu trabalho, conseguiram, por meio de uma plataforma digital, encontrar um espaço, não para alcançar multidões, mas para deixar a sua contribuição para que a palavra da doutrina espírita, que a consolação levada pela doutrina espírita alcançasse mais corações. Então, essa possibilidade é muito boa. Por outro lado, todo mundo que entrou para consumir, ou eu chamo consumir, que é como a gente chama no universo digital, isso para participar, para assistir, para ler, a gente chama consumir, tá, gente? Para a gente se acostumar, para consumir esse conteúdo, para ver vídeos, para participar de lives, na internet, em todas as plataformas digitais, não entendiam bem como funcionavam essas plataformas. E aí, qual o grande perigo? Assim como tem conteúdos muito bons como o seu, que trazem sempre coisas incríveis, a entrevista da semana passada foi muito boa com o Wilson Garcia, da Heloísa da semana retrasada, foi uma entrevista muito boa. E o conteúdo próprio do teu blog, que você traz tanto a história do Espiritismo, como datas comemorativas, como reflexões, entrevistas, ou seja, faz um apurado muito grande do que é o movimento espírita, que não é só ficar louvando, nem só ficar falando sobre um tema, um monotemático. Você sabe que eu tenho muito problema com a questão do monotema. Eu acho que a gente pode falar de muita coisa. Kardec não falou de uma coisa só, né? Ele até subdividiu a obra dele para poder, em pouco tempo, trazer para a gente o máximo de conteúdo doutrinário. As pessoas entraram no mundo digital, mas elas não entendem como funciona direito. Resultado, tem muito conteúdo que foi produzido nessa época também, que é conteúdo que não tem fundamento doutrinário, conteúdo sensacionalista. E aí, o espírita, quando está lá dentro, o espírita, quando está assistindo alguma coisa, a própria ferramenta, seja o YouTube, Facebook, não importa qual, fica depois sugerindo outros conteúdos para ele. Só que a plataforma, o YouTube, o Facebook, o Instagram, não estudaram o Espiritismo, não estudaram Kardec. Eles não sabem diferenciar se você quer consumir um conteúdo bom ou não. Então, é muito comum você estar assistindo um conteúdo muito bom, acabar uma entrevista boa sua e, em seguida, aparecer lá, onde está Hitler, na visão espírita. Conteúdos sensacionalistas. Então, o grande problema, Bruno, agora, que a gente precisa lançar luzes, é como proteger a nossa comunidade por meio da educação, não por meio da censura, nem por meio de dizer o que tem que ser visto e o que não tem que ser visto, é ajudá-la a entender como funcionam os mecanismos digitais, para que eles possam, todo mundo, ter a capacidade de identificar o que é mal intencionado, o que é bom e o que é ruim. É o pensamento crítico que o codificador tanto falava na sua obra, né? Ô Jaime, você, com muita propriedade que você tem, tocando aí na questão do que as plataformas ficam empurrando
de conteúdo para a gente, né? Duas preocupações também nesse momento. Eu fiquei muito impressionado. Há 2 dias atrás eu conversei com José Aparecido, né? E o canal do YouTube da Rede Amigo Espírita foi hackeado. Perderam uma quantidade imensa de vídeos já. Inclusive, o José Aparecido foi de um idealismo. Rapaz, ele perdeu isso à noite. Na manhã do dia seguinte, ele já estava providenciando o evangelho na rede e para não parar. Né? E ele está refazendo tudo, o site, concordo com você, está muito melhor, democrático. Né? Aliás, o trabalho de Aparecido, eu acho que é um trabalho maravilhoso. Né? Tem uma assistência espiritual muito grande. Mas eu te pergunto, essa coisa do submundo da tecnologia, os hackers, mas também, Jaime, uma coisa que é inevitável, a gente é contra index proibitório, censura, não é? Seja lá qual for, desde a do Supremo à revista Cruzoé, a gente não aceita, mas como também grandes instituições que monopolizam, querer censurar algum livro, isso não. Mas também, Jaime, e eu queria que você colocasse essa coisa pecuniária aí na questão, né? Do dinheiro. Outro dia, eu conversando com você, a gente viu um indivíduo que se dizia espírita, a gente analisou e mostrou um vídeo dele, não importa, são muitos. E o número de visualizações e de inscritos no canal era um absurdo, né? E você levantou a questão de indivíduos que estão ali demonstrando palestras dos outros, mas tem um ganho ali, tem uma especulação em cima do conteúdo espírita. Fale um pouquinho disso, com tua propriedade para a gente. Tá, Bruno. É verdade. Tem alguns perfis que multiplicam palestras de palestrantes conhecidos, e são perfis pessoais de pessoas que são remuneradas por visualização. Pouca gente sabe, Bruno, mas alguns canais são remunerados pelo YouTube por views, por visualizações. Cada vez que você assiste um canal, um desses canais, você está contribuindo para esse tipo de assunto. Qual que é o problema com isso? O problema não é quando você produz o seu conteúdo, é um conteúdo seu, é um conteúdo profissional, você vive disso e etc. O problema é quando você usa o conteúdo que é do outro, como é o caso de alguns canais, você usa o conteúdo do outro para remunerar o canal e você vive dessa remuneração e se beneficia financeiramente dela. Eu falo, inclusive, no documento sobre isso. Eu digo que a internet virou um grande shopping center e é preciso ter muito cuidado e saber diferenciar o que é um conteúdo pago do que não é um conteúdo não pago. Por exemplo, é possível que você esteja assistindo aqui essa entrevista, essa conversa, e antes de ter entrado esse momento, ter aparecido alguma propaganda de alguma coisa. Olha, é muito comum, isso não é um problema no mundo digital. O mundo digital é isso. O YouTube, assim como as redes de televisão, a sistemática é a mesma. Isso não é um problema. O problema é quando as pessoas começam a taguear, que é colocar palavras-chave espíritas em alguns vídeos para poder mostrar o patrocínio para um espírita. Vou dar um exemplo. Eu assisto bastante entrevistas, eu assisto bastante a Rede Amigo Espírita, eu assisto bastante os vídeos do Rossandro Klinger, do Divaldo e tantas outras pessoas, do Haroldo e todo mundo. Eu assisto bastante. E aí alguma pessoa, né, qualquer pessoa, vai lá e pega, olha, eu quero, quando vai colocar um anúncio, eu quero que o meu anúncio seja visto pelos espíritas. Aí o algoritmo do YouTube vai lá e fala, olha, esse cara aqui lá de São Paulo, que tem tantos anos, que mora não sei onde, que parece que tem uma renda X pelo que ele compra aqui na internet, dá para ver aqui no computador dele, olha o que ele procura aqui no Google, olha os restaurantes que ele frequenta, olha tudo isso aqui, olha, esse cara aqui pode comprar esse produto. Igual como tem naquele é parecido com aquilo do dilema das redes sociais que a gente viu, o documentário da Netflix. Daqui a pouquinho a gente toca
Dilema das Redes, daqui a pouquinho. Tá bom, tá bom. E aí ele olha e faz assim, eu vou mostrar esse vídeo para o Jaime, porque o Jaime vai querer comprar isso aqui. E aí o Bruno está em Recife, vai entrar, o Bruno também tem a mesma coisa, olha mais ou menos a mesma coisa que eu olho, e aí vai lá e eu mostro também para o Bruno. Ou seja, algumas pessoas entenderem como é que é o comportamento do espírita. O Google, o Facebook, as gigantes digitais já sabem que nós somos espíritas, onde nós moramos, com quem nos relacionamos, se temos filhos, quais são os nossos gostos. O grande problema é que eles sabem mais da gente do que a gente mesmo. Tem coisa que eles sabem sobre nós que nós nem sabemos ainda, só analisando e cruzando todos os nossos comportamentos no mundo digital. E aí tem gente que sabe disso, vai lá no Google, coloca o dinheiro e fala, ó, eu quero vender isso para os espíritas. Então, toda vez que uma pessoa entrar no vídeo espírita, vai aparecer isso aqui para ela. Isso é um alerta que a gente faz aos espíritas, não que eles não comprem produtos patrocinados no YouTube. Isso é a dinâmica do jogo do mundo digital. Mas que eles saibam que aquilo ali é um patrocínio, que aquele link é um link patrocinado, que aquilo ali é uma tentativa de vender um produto para uma pessoa que consome um conteúdo espírita. Ele consiga identificar isso. Não quer dizer que toda a propaganda que ele vai ver foi direcionada para um conteúdo, um público espírita, porque ninguém é só espírita. Você é espírita, mas você gosta de Santa Cruz, como você gosta. Você é espírita, mas você é de Recife. Você é espírita, mas você é vegano. Então, é muito normal que apareça para você uma propaganda da Fazenda do Futuro. O grande problema não é a Fazenda do Futuro estar anunciando. O grande problema é quando eu, espírita, tento usar minha reputação, minha vida no movimento espírita, para ganhar dinheiro para a minha vida pessoal por meio do movimento espírita. Porque as mesmas leis, regras de conduta que foram nos noticiadas, esclarecidas por meio do livro Conduta Espírita, do livro Sinal Verde, sobre o nosso comportamento diante das reuniões doutrinárias, são os mesmos para o comportamento no mundo digital. Então, eu falo nas portas digitais dos vídeos, porque é como se tivesse alguém na esquina do centro esperando você passar para te vender alguma coisa, porque sabe que você é espírita e está entrando no centro espírita. O problema é que as pessoas acham que ninguém está vendo. As pessoas acham que o espírita não está alerta para esse tipo de situação. E a verdade é que não está. Por isso eu escrevi um documento para poder os espíritas entenderem o que é conteúdo bom, o que é conteúdo ruim, saber diferenciar. Eu não ensino como diferenciar o documento, mas eu falo como tem que olhar. E também não serem presas fáceis para o impulso de compra dentro das plataformas. Isso aí, você no seu documento, você dá um conselho ótimo, né? Que a gente, a partir de sempre, a gente faça a nossa busca lá na pesquisa, a gente não seguir pelo que a plataforma oferece. Vamos fazer nossa procura ali, né? Exato. Bruno, imagina se eu quisesse ver um conteúdo da Heloísa Pires, a entrevista que você fez maravilhosa com a Heloísa Pires. Eu posso entrar lá naquela bolinha lá do busca e colocar Bruno Tavares, Heloísa Pires, ou eu posso esperar o YouTube ou o Facebook, por meio dos algoritmos deles, me mostrar essa entrevista. Só que como os algoritmos são viciados, digamos assim, é mais fácil que ele me mostre um conteúdo de alguém que tenha 500 mil seguidores e que fale de temas sensacionalistas, do que mostre um conteúdo de uma entrevista relevante que não é daquele tamanho no mundo digital. Aí é que está o problema. A gente precisa ter autonomia, e o meu documento é um documento, como a Valéria falou de uma forma brilhante, é um documento de autonomia do espírita no mundo digital. É você, ao invés de consumir o que estão mandando para você, consumir, você passar a procurar o que você quer, você buscar o que você quer, pelas hashtags, entrevistas, espiritismo, ou programa X, ou colocar o nome do palestrante que você gosta, ou do divulgador que você gosta. É você fazer isso sem ter a preguiça de esperar que a plataforma apresente para você. Mas isso traz uma outra questão, tá, Bruno?
o papel das federativas, o papel dos divulgadores espíritas nisso tudo. Jaime, você citou Valéria. Valéria fez aquela citação na maior feira do livro espírita de Pernambuco, a querida Fé Leal. Um abraço a Carlos Cardoso, que está nos assistindo, leu o seu documento. Adorei aquela citação de Valéria do teu documento como um documento de autonomia dos espíritas nos meios digitais. Já. Jaime, aí vamos lá, um assunto. Jaime, você viu o filme Dilema Social, o Dilema das Redes, né? Eu também. É um filme impressionante. Aconselho todo mundo a ver a manipulação toda, e são diretores de todas essas plataformas que se afastaram. E é uma coisa impressionante que muitos deles não deixavam nem os filhos participarem das redes, né? Aí, veja bem, a gente sabe que o novo sempre vem, e é inegável. Se a gente falar dos benefícios, seria redundante, do Zoom, do Meet, do Stream e Yard, né? Seria redundante. Mas veja bem, mas a gente sabe que tem todo esse perigo aí, à espreita, em volta, a coisa dos neurotransmissores viciantes, né? Mas, Jaime, aí veja bem, eu tenho um amigo que ele viu o filme e se apavorou. Encerrou a conta de Instagram, de Facebook. Eu poderia até entender, mas até o e-mail, Jaime, né? Ele encerrou a conta dele de e-mail, né? Então, com todo esse perigo aí das redes sociais, eu queria, nesse primeiro momento, que você falasse sobre isso, qual seria o posicionamento de autonomia, né? Então, esse se afastar, romper completamente, sair fora dessas redes, como esse meu amigo, ou se há uma segunda via da gente procurar sociedade, pressionar que essas plataformas, não é, tenham um parâmetro ético daqui para frente, não é, e a gente saber realmente manejar essas redes com a ajuda de pessoas, claro, e me permita dizer, como Jaime Ribeiro. Sua importância nesse momento, e eu não queria estar na sua pele, a responsabilidade também. Você sabe como eu tinha preconceito com tudo isso. E você, devagarzinho, foi quebrando muita aresta que eu tinha. Jaime, então me diga aí, o filme, o Dilema das Redes, toda essa manipulação, mas é a postura, o Vitus e médio, né? Qual seria o caminho do meio que Herculano toca tanto? Bruno, essa é uma excelente pergunta, porque o documentário ele traz uma carga de informação que para muitas pessoas foram novas informações. As pessoas não faziam ideia daquilo. Elas não sabiam que estavam sendo observadas, tagueadas, e que eram, de fato, um produto das redes sociais. O que acontece lá dentro, e depois eu vou trazer para esse radicalismo de não estar em nenhuma rede social que você mencionou aí o seu amigo. Toda vez que você não está pagando por um produto, você é o produto. Esse é o primeiro ponto. O Facebook e o Google não gostam dessa frase. Eles protestaram contra essa frase, mas é a grande verdade. De que essas plataformas vivem? De anúncios. Essas plataformas foram construídas inicialmente, inclusive eu falo isso no documento, por inspiração mesmo, inspiração do plano espiritual, e isso a gente volta para aquela primeira pergunta, para nos conectar de uma forma diferente da que nós éramos conectados até então. Que muitas vezes estávamos circunscritos aos ambientes familiares ou às nossas micro-regiões. Era bem por aí. E muito esporadicamente nós tínhamos contatos com algumas pessoas por causa das viagens ou telefone, etc. Mas era muito pouco. Nos proporcionou uma revolução no campo do relacionamento. Isso é incontestável e o objetivo delas era esse. O objetivo do plano espiritual era esse tipo de conexão, semelhante à forma como os próprios espíritos
se conectam na erraticidade. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos como os espíritos se conectam no plano espiritual e os espíritos responderam pelo pensamento, erroneamente nós imaginávamos que os espíritos ficavam pensando o tempo todo um no outro. Não é. O fato é que eles estavam acessíveis por meio do pensamento um ao outro. E é um tipo de conexão semelhante ao nosso. A diferença é que nós usamos o clique, nós usamos o equipamento, e lá ele fala no pensamento. E aí, pensamento, manipulação do fluido cósmico universal, pensamento, de uma série de coisas aqui que a gente pode explodir, aprofundar essa conversa do ponto de vista doutrinário, mas não é o objetivo aqui da pergunta. O ponto é que, para remunerar essas instituições, e aí é para rentabilizar, porque tudo que existe nesse mundo precisa, para se manter, ter rentabilidade, como um negócio, como uma oportunidade de negócio. Acreditou-se que existia um potencial muito grande, essas empresas, essas plataformas começaram a usar mecanismos de rentabilização, de remuneração. Então, o que elas passaram a vender? Anúncios. Só que elas passaram a vender anúncios de uma forma muito milimétrica. Antigamente, a gente colocava um outdoor. Até hoje ainda colocam outdoor, né? Mas eram poucos recursos. Revista, outdoor, televisão e rádio. Então, aqui, numa revista, numa televisão, eu pagava milhões para aparecer numa televisão e todo mundo ia ver aquele comercial que estivesse conectado, em especial se tivesse muita audiência naquele momento, mas nem todo mundo era interessado. Ou na rádio, eu colocava ali o meu evento, eu colocava o meu produto ali na rádio, e todo mundo ia ouvir aquela propaganda, ia lembrar da minha marca, mas poderia não comprar. Aqui é diferente. No mundo digital, ele olha lá e faz aquilo que eu mencionei agora há pouco. Ele olha e fala, peraí, espíritas com mais de 30 anos, que moram em São Paulo e Recife, que torcem para o esporte ou para o Santa Cruz, que gostam bastante de comida natural, ou vegana, ou que gostam de comidas, não gostam de comidas processadas, ou que não gostam também de rock, e aí vai lá e faz tudo isso e chega em nós. A chance de oferecer um produto para a gente e esse produto ser comprado, ser importante para a gente é muito alta. Então isso revolucionou a forma como se vende produto. Isso foi o que a internet fez, por isso que virou um grande shopping center. E aí, como é que as gigantes digitais ganham mais dinheiro? Fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo conectadas. Porque quanto mais tempo eu passar conectado, Bruno, vendo vídeo, dando screen, rolando screen lá no Instagram, escutando música no Spotify, ou lendo textos no Facebook, porque enquanto eu estou lendo, está aparecendo aqui a propaganda, ó, ficando. Quando eu mexer e sair daquele texto, vai aparecer uma propaganda. Ou seja, quanto mais tempo eu estiver conectado, mais tempo ele pode me vender. E ele vende isso para o anunciante. Então, ele vende a minha atenção. Só que o meu tempo é muito precioso. Eu tenho televisão, eu tenho esposa, você tem esposa, tem filhos, você tem um radinho que você gosta de escutar o seu jogo, você tem livros, você precisa preparar o blog, você precisa preparar conteúdo, você tem amigos para dar atenção, você tem uma série de coisas para fazer que você gosta. Mas eles querem que você fique mais tempo conectado. Como é que a gente faz uma pessoa ficar mais tempo fazendo uma coisa? Viciando essa pessoa. Então, por meio de mecanismos muito semelhantes ao que se usa em jogos de azar, eles desenvolveram algumas ferramentas, algumas formas de fazer com que nós, quando estamos usando isso aqui, nós estamos participando de alguma mecanismo de recompensa. Aí uma hora eu olho lá, tem uma curtida na minha foto. Quando eu faço assim, entram 5. Quando eu faço assim, entram 6. E aí alguém responde, eu respondo também. Se você fica 5 dias sem entrar no Facebook, ele te manda um e-mail. Olha o que você está perdendo. Estamos sentindo falta de você. Teve uma vez que eu até brinquei. Tinha tanto tempo que eu morava no Rio sozinho, e eu fiquei um tempo sem entrar na rede social, e eu acho que era o Facebook, e ele mandou um e-mail para mim. Aí eu falei, nossa, eu estou tão carente que eu até gostei desse e-mail do Facebook, dizendo, volta que estamos com saudade. Eu brinquei, sabe? O ponto é que existe realmente esse tipo de coisa.
Mas onde é que está aí o X da questão que você me perguntou? O problema não é você sair de tudo porque você não consegue, porque você fica com medo disso. O problema é quando a tecnologia domina você e não você domina a tecnologia. O ponto é, se é viciante e eu não tenho domínio, é melhor que eu saia, porque eu não consigo me dominar. Eu acho radical a pessoa sair de todas as redes, inclusive cancelar o e-mail. Posso te Porque acrescentar, sim, posso te acrescentar uma coisa, Jaime? claro, E para os titios, os tiozões da internet, né? Você sabe, é inegável, o Jaime, esse trabalho de pesquisa hoje, rapaz, todo esse documento original, inédito, que eles conseguem e preparam, eles jogam de forma inédita na rede social. Então, veja bem, isso tem um valor muito grande. Eu não preciso dizer esse, você conhece o José Aparecido, faz isso há muito tempo, né? E aí, esses são grandes divulgadores, né? Aí vamos aqui para o seu amigo aqui da sua terrinha. Jaime, por causa de rede social, foi que eu consegui entrar em contato com Charles Kemp, né? Com Paulo Henrique Figueiredo, através da mamãe lá atrás. A mamãe dele, no Facebook, me apresentou o Paulo Henrique, né? Então, a Heloísa Pires, então esse pessoal todo, né? O outro querido, eu já vou dizer aqui, eu ia fazer uma surpresa, mas não faz mal. A gente vai entrevistar o querido César Perri de Carvalho. Então, veja bem, é isso que eu queria te perguntar. Veja também o que proporciona de um aspecto positivo essa coisa da pesquisa, de forma inédita a gente ter acesso à questão do trabalho do Aparecido, esse meu contato, de certa forma, com você, porque foi através da rede social que eu entrei em contato, sabe com quem, meu querido Jaime? Com Girlane Rino, que foi a pessoa abençoada. Um beijo, Girlane Rino. Olha, Jaime aqui. Foi a pessoa abençoada que me colocou você no meu caminho. Né? é verdade. E aí, meu amigo, como é que fica esse valor? A gente também não pode abdicar, Jaime, né? Totalmente. Não, não pode. Bruno, é usar a tecnologia e não ser usado por ela. O ponto, Bruno, do Facebook, que você falou bem, e das redes sociais, é você pode escolher a rede social que você vai participar. A verdade é que hoje, o que está acontecendo? As redes sociais estão se tornando mais visuais. Em poucos anos, a internet toda, mais de 85% da internet, vai virar só vídeo, porque as pessoas estão se tornando mais visuais. Eu não sei se você já teve acesso a essa informação, que é uma informação também de tendências que foram apresentadas no ano passado no evento da Amazon, que 85% da internet em poucos anos será por vídeo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão se transformando mais em visuais e nós estamos vendo isso com redes sociais como o TikTok crescendo com jovens. Se você opta por colocar todo o teu trabalho no Facebook, olha, você começou a usar essa rede social. Talvez tenha pouco tempo que você tenha começado, 5, 10, não estou falando você não, qualquer pessoa, né? 5, 10 anos, mas o Facebook era a rede social preferencial de mais de 75% das pessoas e hoje já está em menos de 50%. Isso quer dizer que todo o seu trabalho maravilhoso, bacana, conteudista, o trabalho do César Perri, do Paulo Henrique, de toda essa turma que você falou, se está lá dentro do Facebook, e está todo ancorado dentro do Facebook, pode estar cumprindo um propósito agora. Mas esses trabalhos, bem como os trabalhos que foram feitos por Allan Kardec, não podem ser trabalhos temporais. Eles precisam ser atemporais. E para ser atemporais, eles precisam ter a dinâmica do mundo digital, que é também migrar entre as plataformas. Migrar. Vou dar um exemplo, tá, Bruno? Não está lá no Facebook, as marcas continuam no Facebook. O Facebook tem o seu papel ainda. O problema é quando você tem um conteúdo como Cartas de Kardec, ou um conteúdo gigante como o da
Simone Privato, que está lá no YouTube, eu fico perguntando se ela tem todos esses vídeos ou se eles estão só lá no YouTube. Se ela tem um backup desses vídeos. Porque talvez esses vídeos devessem estar numa página, que é uma página dela mesmo, um site ou uma página, um portal focado só na adulteração da Gênese, que ia ajudar bastante uma pessoa quando colocasse lá no Google adulteração da Gênese, iam ver os vídeos, mas iam ver também que tem uma página especializada sobre isso, uma página chancelada, porque a pessoa pode botar adulteração da Gênese, Bruno, e cair num conteúdo ruim também. Entende? Só basta esse conteúdo ruim ser um conteúdo que foi mais acessado do que o conteúdo da Simone Privato. Isso não é difícil. Basta colocar dinheiro, basta ser sensacionalista. O ponto é que nós precisamos, em especial os estudiosos, eu deixo um recado aí para essa turma toda que faz um trabalho de pesquisa incrível do Espiritismo, comecem a estudar outras plataformas. Tem uma plataforma chamada Medium, que é como um Medium nosso. Essa plataforma é uma plataforma de conteúdo escrito. É a maior plataforma de blog do mundo. Conteúdo escrito. Tem os maiores escritores, as maiores empresas, os maiores pensadores, museus, instituições estão nessa plataforma. Então, não deixa de ser também uma espécie de rede social. Não deixa de ser uma plataforma digital. Mas talvez seja o melhor lugar para ter um conteúdo escrito, que fique permanente. O conteúdo de vídeo. É importante que todo mundo tenha o seu próprio backup, porque quando você sobe lá no YouTube e acontece o que aconteceu com o Aparecido, ele podia ter perdido todos os vídeos dele. Então, tem que encontrar onde está o seu público. Tem muita gente no Facebook, porque o seu público é de pessoas mais velhas? Sim. Mas espera aí, você quer ficar falando sobre autonomia para pessoas acima de 50 anos o resto da sua vida? Ou você quer ensinar autonomia para as pessoas mais jovens, para que se garanta que o pensamento da heteronomia não assombre mais o movimento espírita brasileiro? Eu acho que é importante fazer os dois. Então, essa turma mais velha, que são, você chama dos tiozões, né? Você chama, essa turma que usa Facebook, Jair. Essa turma que tem um tempo que está lá ancorada no Facebook, precisa aplicar uma coisa que é muito importante que vem sendo falado no mundo, que se chama o lifelong learning. No meu podcast, eu tenho um episódio só sobre isso. O lifelong learning fala que nós vamos precisar estudar para o resto de nossas vidas. O Bruno Tavares, que agora virou youtuber, está aqui fazendo tanto trabalho no YouTube, daqui a 3 anos vai precisar aprender uma outra coisa. E depois, daqui a 3 anos, vai precisar aprender outra coisa. E que bom que o Bruno Tavares se proporciona, ele se dá ao... Como é que chama? Ele se proporciona a possibilidade de se inovar, de mudar, de melhorar, de aprender uma coisa nova. Porque quando nós deixamos de aprender, aí sim é que nós desistimos da nossa vida autônoma. Mais uma vez eu vou usar essa palavra, porque quando a gente desiste de transformar a nossa vida por meio do conhecimento, nós estamos também entrando no inércia, que não é uma inércia proposta nem por Allan Kardec, muito menos por Emmanuel, quando ele traz aquele livrinho chamado Pensamento e Vida, de uma forma brilhante, que é a vontade que rege a nossa mente. Então é importante estar nessas plataformas, mas procurar outros formatos, Bruno, porque não pode ficar refém do Facebook e do Google, porque, de fato, essas plataformas estão interessadas apenas em vender anúncios e no nosso tempo. E nós não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos para difundir a doutrina espírita e preparar uma renovação social, segundo Allan Kardec falou, que seria o propósito do espiritismo na sua 5ª fase. É importante lembrar da Revista Espírita de agosto de 1863, quando Allan Kardec dizia que o espiritismo entraria na fase da renovação social. E nós aqui agora temos um grande papel de construir essa fase de transição, né? Saindo do excesso da religiosidade, continuando com o nosso coração no Cristo, vivendo a nossa conexão com o divino, mas nos preparando para entrar numa era de entendimento do homem integral. Meu querido amigo Jaime Ribeiro,
Jaime, você me lembrei de um pensamento de Chico Xavier. Essa coisa da migração, quando chega um determinado momento, é bom você migrar. O Chico dizia, principalmente numa época que a gente vive de idolatria, Jaime, muita idolatria. O Chico dizia, né? Ponha o seu amor em vários navios, porque se um navio naufragar, o amor não naufraga, não é? Eu me lembrei disso. E, Bruno, isso traz uma outra coisa. Eu queria só fazer mais uma parte nisso. É que isso traz uma grande responsabilidade, Bruno, porque as pessoas não estão só em uma plataforma. As pessoas estão ocupando todas as plataformas. E se você é divulgador da doutrina espírita, se você é uma pessoa que se preocupa em fazer com que a mensagem da Boa Nova vá mais longe, e tem gente, Bruno, que por preguiça fala que o espiritismo não tem a pretensão de fazer proselitismo, como se divulgar o espiritismo fosse fazer proselitismo. O que estamos fazendo é dando a oportunidade às pessoas a conhecerem a mensagem da doutrina espírita. Proselitismo é quando você tenta mudar a crença da pessoa. Esse não é o objetivo. Mas isso nos leva a uma reflexão muito importante para os comunicadores, para as grandes instituições e, em especial, Bruno, para as federativas. Porque se nós não produzirmos conteúdo bom, se nós não ocuparmos todas as plataformas nas quais as pessoas estão ocupando, se nós não estivermos lá com bom conteúdo, relevante, interessante, outras pessoas vão ocupar. E que outras pessoas vão ocupar? Quem são essas outras pessoas que vão ocupar? Nós não sabemos. Pode ser que sejam pessoas muito bem intencionadas, com bom conteúdo doutrinário, porque esse conteúdo doutrinário maravilhoso, fundamentado, interessante, não está só na mão das grandes instituições, das federativas e dos comunicadores. Nós sabemos que qualquer pessoa pode produzir um bom conteúdo. Nós sabemos muito bem disso. A internet nos proporcionou essa revolução, que é uma revolução que fala na horizontalização da divulgação, do poder, como é que chama? Quando você tem relevância. Enfim, dessa propagação, dessa horizontalização do protagonismo, perdão, essa era a palavra, do protagonismo da divulgação da doutrina. Por que isso é importante, Bruno? Todo mundo produzir conteúdo, todo mundo está antenado com o que está acontecendo no mundo digital. Eles estão lá sendo ocupados. Isso eu já falei. Só, Bruno, que quando você olha dentro do universo digital, tanto no Facebook, como no YouTube, em outras plataformas, você vê muito conteúdo doutrinário, digamos, completamente desconectado com o fundamento da doutrina espírita. E eu não estou falando aqui, Bruno, nem de desvios históricos que a gente viu. Eu estou falando aqui de coisas sensacionalistas. Então, como é que a gente vai competir? E aí você fala, Jaime, eu não quero competir. Não. Não estamos falando em competição porque você quer competir. É porque nós temos a obrigação de colocar a luz, não colocar a luz embaixo do alqueire. Nós precisamos disponibilizar um bom conteúdo para que as pessoas possam estudar a doutrina espírita. E aí, Bruno, tem uma coisa que aconteceu na história que lembra muito esse momento que nós estamos vivendo. Quando houve a revolução da imprensa, aí eu vou resgatar de novo lá o Gutenberg, por volta do século XV, do século XVI, foi a revolução da imprensa no mundo. Os livros mais vendidos, os best-sellers, não eram os livros do Copérnico, do Galileu Galilei. Esses não eram os livros mais vendidos quando as publicações de livro se popularizaram. O que fazia sucesso naquela época, o que conectava as pessoas, o que fazia as pessoas comprarem livros, o que era relevante para as pessoas daquela época, eram os livros do tipo faça você mesmo. Faça você mesmo, compre isso aqui para fazer você mesmo. E sabe qual foi um dos maiores best-sellers da época?
Sabe qual foi o livro? Um dos livros que mais venderam nessa ocasião, o nome do livro era Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. E o que era esse livro? Esse livro foi lançado em 1487 e ele ensinava como você mesmo poderia identificar, caçar e matar bruxas. Esse foi um livro até que foi encomendado por um bispo, mas quando chegou, após a encomenda, ele foi rejeitado pela igreja, ele nunca foi aceito pela igreja. Mas quer saber de uma coisa? Mesmo não aceito pela igreja, não recomendado, as pessoas continuaram comprando e continuaram acreditando naquilo que o livro falava. As pessoas continuaram caçando as chamadas bruxas, muitas delas médiuns, como nós sabemos. E nós temos muita sorte hoje, como civilização, por causa desse nível de informação que nós temos. Por conta das redes sociais, das mídias sociais também. Porque, por causa delas também, algumas coisas como essas não acontecem mais. Você lembra lá ao longo da Peste Negra o que aconteceu? Ao longo da Peste Negra, os judeus foram culpados pela disseminação da Peste Negra, foram caçados e muita gente morreu, muitos judeus morreram naquela ocasião. A gente está vendo semelhante agora, ao longo da Covid. Nós vemos muita gente por aí repetindo que a culpa da Covid-19 é dos chineses, que eles inventaram esse vírus em laboratório. Imagina se nós não tivéssemos informação como temos hoje, o que não estaria acontecendo no mundo? Por isso que é tão importante nós produzirmos conteúdo bom, porque por isso que é tão importante as instituições, as federativas e os espíritas em geral se ocuparem de, em algum nível, não importa em que nível, ocupar esses espaços digitais, não sair deles também, dominá-los e não ser dominados por eles, para poder propagar a mensagem consoladora da doutrina. Porque é uma questão de bom senso, Bruno. Pelo nosso trabalho de divulgador da doutrina espírita, é nossa obrigação produzir alguma coisa. É só olhar como o YouTube e o Facebook já está hoje, né? Existem muitos canais e conteúdo de qualidade doutrinária muito baixa. E eles estão disponíveis para as pessoas assistirem. E como a gente viu, o YouTube, o Facebook, as outras plataformas, não sabem dizer se o conteúdo é bom ou se não é. Então, talvez, depois dessa entrevista, de qualquer outro conteúdo, vai aparecer um vídeo com crendices, com sensacionalismo, como aquele lá. Teve um vídeo aí que eu vi outro dia que é por que Gugu morreu na visão espiritual? Se quiser se preocupado com a morte do Gugu, entendeu? E essas fórmulas que vêm sendo vendidas, que são completamente distantes dos fundamentos que a doutrina espírita apresenta. Agora pensa aqui comigo. Se é mais fácil as pessoas acreditarem que bruxas existem, acreditar em teorias da conspiração, se é mais fácil acreditar que esse vírus foi feito por um grupo de bilionários na China que queriam dominar o mundo, do que procurar saber a verdade, entender por que aquelas mulheres, que curiosamente as bruxas eram todas mulheres, né? Olha que absurdo, né? É mais fácil entender isso, acreditar que eram bruxas, era mais fácil chamar essas pessoas de bruxas, era mais fácil acreditar que isso é um vírus que foi criado em laboratório por chineses que querem dominar o mundo, do que entender, saber o que é mediunidade, entender como é que um vírus funciona, como é que ele se transforma e como é que ele afeta o corpo humano. Você imagina para uma comunidade, para pessoas como no nosso país, que tem raízes religiosas sincréticas, raízes sincréticas em relação às crenças, como é fácil para essas pessoas se conectarem com conteúdos místicos? Como é mais fácil ler um romance do que entender o papel que cada ser humano tem como co-criador em plano menor aqui na Terra, como alma autônoma? Esse é o problema. Ou a gente coloca conteúdo bom lá dentro, inteligente, útil, para popular, para preencher esse ambiente digital, ou ele vai ser ocupado por esses conteúdos sensacionalistas. E aí, meu amigo, para o povo vai ser muito fácil escolher o conteúdo que vai assistir, porque ele vai ser replicado pelas redes sociais.
ele vai ser sugerido pelos algoritmos das redes sociais. E, muito provavelmente, esses conteúdos sensacionalistas, esses conteúdos de teorias das conspirações, inclusive tem teoria da conspiração espírita, vão ter uma velocidade muito maior. Agora é uma decisão nossa. O que temos que fazer agora? O que a gente pode fazer agora? Isso depende da nossa vontade, depende do padrão da nossa vontade, como diz Emmanuel, no caminho, verdade e vida. É preciso que a gente reflita sobre isso. Meu amigo Jaime Ribeiro, a gente está se aproximando do fim da nossa reunião. A coisa da dipomina do filme, Jaime, não é? E veja bem, toda essa polarização que a sociedade vive hoje tem muito a ver, às vezes, com essas redes, né? Mas não é só a polarização política, né? A gente tem muito cuidado, não perder o contato de ouvir o outro. Meu amigo Jaime Ribeiro, olha, pessoal, eu queria agradecer a Jaime, a gente está chegando no finzinho da nossa entrevista e eu vou fazer uma revelação aqui da grandeza de caráter de Jaime. Jaime, como entende, vocês acabaram de ver essa aula que Jaime nos deu aqui sobre mídias digitais. E Jaime me diz uma coisa que é verdade, né? Os conteúdos espíritas, às vezes, são muito longos, né? 2 horas, né? Outro dia, até eu e meu amigo Luiz Jorge, a gente ficou, você viu, rapaz, eu não deu para eu ver, porque é 2 horas. A gente vê um dia, 2 dias depois, vê em parte já os conteúdos. E Jaime me disse isso, mas Jaime, sabe, eu tenho feito as entrevistas, Jaime, com essa humildade que lhe é peculiar, o Jaime disse, eu estava durante a semana preocupado, né? Jaime, como é que tu quer fazer 50 minutos? Ele, Bruno, não te preocupa, rapaz. Vamos lá, espontaneamente falando, né? Acho que ele me deu essa colher de chá, porque é a primeira vez que eu entrevisto ele, viu? Na segunda, terceira ou quarta, não sei, talvez, né? Meu querido, então eu queria te agradecer. A obra de Jaime é empatia, né? Jaime vem me falar sobre essas coisas novas e fica aqui. Pessoal, eu sou um aluno chato de Jaime Ribeiro. Quem devia perder os cabelos não era eu, era Jaime Ribeiro, e ele não perde, né? Porque eu refuto, provoco o Jaime, né? E Jaime me dá uma aula de empatia permanente no decorrer da nossa amizade. Eu agradeço muito, Jaime, viu? Você, nos seus documentos, é um absurdo que o movimento espírita não se debruce nos documentos de Jaime, tanto o das 10 tendências, como esse espírita na era digital, né? Eu digo que é um absurdo a resistência, porque, graças a Deus, mentes lúcidas, com a cabeça aberta, estão abraçando os documentos e a gente precisa de irmãos espíritas que entendam não só de tecnologia, mas do íntimo do nosso movimento, como Jaime, pessoal, Jaime Ribeiro é espírita desde de mocinho aqui em Recife, conhece esses centros todos, né? Neil, Caminhando para Jesus, né? Olha, o Jaime já leu tudo, conversando comigo, de bom e de ruim. Já leu Ramatiz, já leu tudo na vida dele. Ama a revista espírita, né? Eu quero muito dizer isso, porque parece que é o cara da tecnologia que é o curioso. Não, antes de ser o cara estudioso do impacto das mídias digitais, lá atrás já era um espírita participando do movimento espírita, né? Quero deixar isso aqui. E, para encerrar, a palavra final com você, Jaime. Suas palavras finais para os nossos amigos aqui que estão bebendo dessa aula do tecnicista Jaime Ribeiro. Gente, Bruno, eu só tenho a te agradecer. Foi um bate-papo muito bacana. Você sabe o quanto eu gosto do teu trabalho. Você falou que é aluno, é o contrário. Eu que aprendo muito contigo. Gosto quando recebo teu conteúdo. Em especial, chega à noite, no momento que eu estou ali já recolhido. Às vezes eu levo o celular para o quarto, às vezes eu não levo, mas quando eu levo já estou deitado, eu dou uma lidinha. Teve uma vez que eu lembro bem, você falou assim, já você não leu, não. Aí eu comecei a te contar todo o blog, aí eu falei, Bruno, nunca mais diz que eu
fala que eu não leio o negócio que você me mandou, que eu leio tudo que você manda, que eu leio muito rápido, né? Eu tenho uma capacidade de leitura. Não é que eu leio rápido e não pego, pelo contrário. O próprio estudo do Obreiro da Vida Eterna mostra que é um estudo detalhado que eu faço lá na Rede Amigo Espírita. Eu gosto de estudo detalhado, mas eu leio muito rápido, dinâmico também, em especial informação. E aí eu lembro que eu brinquei uma vez com o Bruno, eu digo, Bruno, ele, você nem leu ainda. Eu comecei a contar tudo para ele que ele tinha escrito lá, ele ficou meio surpreso, né? Mas eu aprendo muito com o teu trabalho, Bruno, assim, sabe, a admiração, a importância, não é admiração, eu reconheço a importância do teu trabalho para o movimento, e no que depender sempre de mim, eu vou continuar falando, divulgando e trazendo as luzes, né? Trazendo, dando mais alcance, mais do que o que você já tem bastante a esse trabalho, que é um trabalho muito importante para que outras pessoas se inspirem e copiem o seu trabalho. Eu te falei isso. De fato, eu sou apaixonado pela Revista Espírita. Comecei aí no Missionários da Luz, no Pina, passei pelo Centelha de Jesus, passei pelo Bezerra de Menezes em Olinda, já visitei muitas instituições aí em Recife, o Lar de Jesus, a Casa dos Humildes, a Casa dos Espíritos. Eu já passei em muitos lugares por aí, mas tem muito tempo que eu não estou em Recife, mas o carinho continua o mesmo. Então, o que eu queria pedir, Bruno, não é nem fazer palavras finais, eu queria pedir, em especial para essa turma toda, que é a tua audiência, que acompanha o teu trabalho, que é uma turma que estuda, que pesquisa, o Luiz Jorge, que fez aquele trabalho lindo do Livro dos Espíritos, que infelizmente eu deixei em Recife com a minha mãe. Eu vou pegar agora no final do ano, que eu estou precisando consultar aquele livro, eu estou precisando fazer umas consultas àquele livro, eu estou ansioso para pegá-lo, para lê-lo novamente, que eu li naquela época, que mais uma vez achei engraçado. Você leu, Jaime? Eu falei, li, está todo marcado aqui, não sei se você lembra disso. Parabenizo. Você leu no hospital, acompanhando tua mãe doente. Tu estava lendo ali de madrugada, não é? Exatamente, eu li o livro, adorei. Minha mãe estava doente, eu estava no hospital com ela, eu aproveitei para devorar, para ver o pensamento daquele trabalho incrível que o Luiz fez. O que eu queria pedir aos pesquisadores, aos estudiosos da doutrina, é que se conectem com as pessoas mais jovens. Eu não estou dizendo que eles não se conectam com as pessoas mais jovens. Eu estou pedindo para eles deixarem legado. Eu sei que o Paulo Henrique vem fazendo isso com a turma da TV Mundo Maior, com a Juventude Maior. Eu sei de algumas iniciativas, mas é muito importante que nós consigamos atuar no pensamento do movimento espírita jovem para que eles formatem o movimento espírita do futuro. Por que isso é importante? Existe uma preocupação particular? Óbvio, nós estamos vivendo uma série de transformações, agora com o mundo digital. Quem não entendeu a gravidade do momento que nós estamos vivendo está completamente perdido. Quem está dizendo que não, e aquela casa espírita, que não tem acesso, tá bom, então ao invés de falar isso, no outro dia já vai para a rua para fazer uma campanha de arrecadação, já leva uma proposta para a federativa para fazer uma campanha de inclusão digital, já começa a fazer alguma coisa para ajudar todo mundo. E nós estamos vivendo um processo de revolução. E esse momento é um momento muito importante. É um momento que nós precisamos usar para fazer com que a mensagem do Espiritismo vá mais longe. Tem uma mensagem na Revista Espírita de 1868, se não me falha a memória. Eu gosto muito dessas mensagens que falam sobre o futuro do Espiritismo. Depois dá uma olhadinha, Bruno, que eles são muito interessantes, essas mensagens todas. E tem uma mensagem de um espírito chamado Montaigne, eu não sei pronunciar francês, né? Montaigne, sei lá. E tem uma mensagem que é uma mensagem logo depois de uma mensagem do Erasto na mesma edição. E ele fala o seguinte na mensagem, que as massas, as pessoas como um todo, gostam muito do progresso. Falam no progresso, buscam o progresso, mas têm medo do progresso. O Espírito fala isso numa mensagem, numa parte intitulada O Futuro do Espiritismo, que as massas gostam do progresso, mas temem o progresso. Por quê? Porque temem o desconhecido, porque o secreto faz com que as pessoas ignorantes se sintam um pouco abaladas.
Ele traz essa visibilidade, esse ensaio para a gente. Então, as grandes palavras que o Espiritismo nos traz, que é a liberdade, que é o progresso, o amor, a caridade, essas palavras só elas ferem o povo sem comovê-lo, o Espírito fala. Mas está chegando a hora, vai chegar um momento que essas palavras, que a mensagem espírita, que esse presente, que é um presente que muitas vezes nós achamos que é um presente medíocre, um presente que não compreende a mensagem espírita, vai ficar para trás. E que o mundo será um mundo melhor. E nós precisamos acreditar nisso e temos responsabilidade com isso. O Espiritismo, na quantidade de espíritas aqui na Terra, é pequeno. Nós somos, comparados pelo IBGE, com os católicos aqui no Brasil, por exemplo, nós somos menos de 5 milhões, quando os católicos são mais de 100 milhões. E tudo bem, está tudo normal. Mas na erraticidade, no plano espiritual, os espíritos que conhecem as leis divinas, a reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, que conhecem os princípios, a lei de causa e efeito, a quantidade de espíritos que sabem, que conhecem essas leis, é quase a totalidade, tirando os espíritos ignorantes. Porque todos eles se submetem a essa lei da reencarnação, se submetem à lei de causa e efeito. Eles sabem que tem que obedecer. Ou seja, nós não podemos nem observar a perspectiva da importância da doutrina espírita pela quantidade de espíritos encarnados apenas. Nós temos que pensar nos espíritos desencarnados, que estão 100% deles, encarnados e desencarnados também, submetidos às leis divinas, que são as leis que foram reveladas pelos espíritos superiores. O que nós temos que fazer, nesse momento, é fazer com que a mensagem da doutrina espírita alcance mais corações. E nós temos a tecnologia para isso. Fora disso, o resto, Bruno, é preguiça. É ficar pegado ao passado, é diminuir a barreira, o padrão da vontade ser muito limitado. E não adianta a gente ter medo. A tecnologia está aí para nos ajudar e os corações estão precisando ouvir a nossa mensagem. Meu querido amigo Jaime, olha, um abraço em Catarina, viu? Um grande abraço em Catarina. Abraço em Cessa aí também, na tia Iva, todo mundo. Catarina colabora muito também nos seus documentos. A gente precisa dar o crédito à Catarina, né? Trabalho tem vários créditos. Belíssimo que ela faz, aquele design todo do documento, né? Ela monta, Bruno. Ela monta e ela também faz o cheque conteudista. Ela checa se a linguagem está clara, ela checa se está direta. Ela é uma médium incrível, né? Então ela tem uma inspiração assim impressionante. Ilumina muito o trabalho que eu venho fazeu, sabe? É uma parceira assim de espiritualidade mesmo. Tá aí agora que eu entendi, porque às vezes eu estou no telefone com o Jaime, aí eu ouço o Jaime, já vou. Ele fala mais alto em casa, né? Jaime, querido, vamos encerrar da forma que a gente começou. Vamos agradecer a Deus por esse momento de encontro, um feliz encontro, e que o nosso querido Jaime Ribeiro, inspirado pelos amigos espirituais, nos alertou, nos confortou e nos convocou a fazer a reforma das nossas vidas como indivíduos, como espíritas, exercendo a autonomia no uso dessa bênção de Deus para a Terra, que é a tecnologia, que, claro, também é um braço de Deus na Terra. E que possamos juntos, unidos, nos aconselhando com irmãos mais experimentados na Terra ou no espaço, com os espíritos mais amadurecidos, possamos passar por essa tempestade da travessia
da hora profética e que possamos lá na frente chegar à nova civilização do espírito que está em vias de restauração nesse planeta de expiação e prova, que se transformará num planeta de regeneração. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma, meu amigo Jaime Ribeiro. Um beijo na alma de todo mundo, viu? E amanhã a gente conversa. Amanhã é domingo, a gente bate um papo. Jaimão, você mora aqui, viu? Beijo, Jaime. Paz e bem. Abração.